Dona de uma personalidade forte, audaciosa e uma beleza estonteante, a vida da rainha Nefertari permanece viva e inspira muitas mulheres no mundo todo até os dias de hoje. Inspiração para vários filmes, quadros, cartazes. Há milhares de anos, esse nome tem peso quando se fala de poder, inteligência e ousadia. Vem comigo. Nefertari nasceu em 1290 a.C. e foi uma das figuras egípcias mais importantes da 19ª dinastia. Ela foi a rainha e a esposa do faraó Ramsés II, o maior faraó da história do Império Egípcio. Nefertari foi uma grande rainha, cujo nome significa a mais bela, a mais perfeita, e muitas vezes seguido pelo epiteto amado de Mut. Nasceu aproximadamente 1290 a.C. e morreu em 1254 a.C. Sua beleza causava encantos. Suas unhas decoradas, como um sinal de embelezamento, item indispensável atualmente no universo feminino, integraram inicialmente o cotidiano da realeza do Antigo Egito. Os primeiros registros de adornos em unhas vieram de lá. Por volta de 3500 a.C., as mulheres já aplicavam uma tintura de rena preta nas unhas e as cores mais vibrantes, como o famoso vermelho escuro, que eram as preferidas e as mais utilizadas pelas princesas e rainhas, assim como a preferência da maioria das mulheres, também nos dias atuais. Estudiosos do Antigo Egito afirmam que, além de sua beleza, ela também exerceu um importante papel diplomático no reinado, mostrando-se, além de bela, uma mulher de muita fibra, força e inteligência. Ramsés II se casou com ela antes de suceder ao faraó Seti I, e embora tenha vivido muito mais tempo que ela, tido outras mulheres, esta foi sempre designada especialmente como a favorita do soberano. A data de seu casamento é imprecisa, visto que não foi registrada oficialmente, mas há evidências indiretas de escritos registrados nas paredes dos templos de Ramsés, que ambos já estariam casados antes dele assumir o poder. Provavelmente, ela não era integrante das altas famílias. Segundo algumas interpretações, teria sido mãe de 4 filhos e 2 filhas da linhagem real. A grande esposa real, como era chamada, não tinha sangue real, mas parece que vinha de uma família nobre, natural de Tebas. Pouco tempo após a união com Ramsés II, Nefertari teve seu primeiro filho, Amon-Herkhepeshef, que faleceu muito cedo. Logo quando assumiu o trono, Ramsés II já demonstrou seu interesse em fortalecer o seu poder militar. Ele investiu muito no exército e expandiu todo o seu império, fazendo que com seu reinado fosse um período de muita prosperidade no Antigo Egito. No primeiro ano do seu reinado, Nefertari foi associada a atos importantes. Logo após ter participado na coroação do seu esposo, ela foi levada a apresentar-se perante ele em Ábidos, numa cerimônia que Nubenef foi nomeado sumo sacerdote de Amon, assegurando assim a fidelidade deste rico e poderoso clero tebano. Vê-se nas inscrições egípcias as famosas festas de Min, aonde a rainha fazia o ritual das 7 voltas, em torno do trono do faraó, proferindo as fórmulas mágicas para perpetuar a prosperidade das 2 terras. Este era um ritual sagrado do Estado. Todo esse crescimento, tanto político quanto econômico, teve influência da rainha Nefertari, que tinha um papel ativo na política, sendo responsável por atos muito importantes, como negociações de paz entre os povos vizinhos, tal como o Tratado de Kadesh. O acordo de paz realizado entre Ramsés II e o rei hitita Hattusil III ficou conhecido como Tratado de Kadesh. Dizem ter muito dedo da rainha Nefertari ali. Sempre houve muita tensão entre os 2 impérios por questões territoriais, e o objetivo do tratado era manter as relações de paz entre as 2 partes. Após a finalização do Tratado de Paz, Nefertari enviou uma carta para a esposa de Hattusil,
ou Hattusil III, a rainha Padurrepa, desejando paz para seu povo. A favorita de Ramsés II recebeu um presente. Devido à sua influência, seu esposo ordenou a construção de um templo dedicado à imagem dela, no complexo de Abu Simbel, uma obra monumental, dedicado à rainha. Já no início do seu reinado, Ramsés II já deu andamento na construção dos templos, que demoraram aproximadamente 20 anos para ficarem prontos. O templo dedicado à rainha tem um tamanho inferior em comparação ao do faraó, mas em beleza é similar tanto quanto. O templo de Nefertari é repleto de cenas de oferendas para a deusa Hathor, e em sua fachada foram construídas 6 estátuas, 4 do faraó e 2 da rainha. Nefertari foi enterrada no túmulo QV66, no Vale das Rainhas, em Tebas. O túmulo foi descoberto em 1904 por uma missão arqueológica do Museu de Turim, dirigida pelo arqueólogo italiano Ernesto Schiaparelli. Sua tumba foi saqueada na antiguidade. Muitos objetos foram encontrados quebrados, e por conta disso restaram poucos artefatos da história da rainha. O seu corpo não foi encontrado. Entretanto, um par de joelhos mumificado estava na tumba. Para confirmar a identidade das pernas mumificadas, os arqueólogos realizaram testes como datação de carbono e o raio-x, comparação com outras amostras e análise dos materiais usados no embalsamento. A equipe concluiu que os restos mortais pertenciam a uma mulher entre 40 e 50 anos, de elevado estatuto social, o que foi comprovado pela maneira como as pernas foram tratadas e mumificadas. Atualmente, eles estão localizados no Museu Egípcio, em Turim, na Itália. De acordo com os estudos, os membros são de uma mulher adulta de aproximadamente 40 anos. Os materiais utilizados na mumificação coincidem com o que era usado no século XVIII a.C., período em que a rainha viveu. Acredita-se que Nefertari tenha morrido por volta de 1250 a.C., e a descoberta de seu templo e de sua tumba foram fundamentais para deixar o registro da história, fazendo com que ela ficasse conhecida até hoje como uma das grandes rainhas da história do Egito Antigo. Esta foi a história de Nefertari.